dia, boa tarde ou boa noite. Você é bem-vindo a mais um podcast, a mais um episódio 25, lição 6 do Êxodo. E hoje com um convite super especial, uma convidada aqui, ó, top de linha. Mãe Bel, pode cumprimentar o povo. Oi, galera, bom dia, tudo bem? Para quem não sabe, ela é mãe de Duda. Sim. Então daí tu tira, ela que ensinou Duda. Exatamente, sou mãe de Duda, sou polêmica, mas sou legal. É uma benção, rapaz, é uma benção. Isso. Bel, como você está avaliando a lição do Êxodo, que os adultos também estão tendo Êxodo, né? O que você está achando do contexto todo aí dela até então? Sim, eu costumo fazer uma seguinte observação. Eu já havia lido a Bíblia algumas vezes, já tinha lido o livro de Êxodo especificamente, no mínimo umas 2, 3 vezes, e quando você estuda ele na lição, é diferente. Você percebe coisas que numa simples leitura você não percebe. É o que eu falo, exatamente o que a gente sempre diz. Uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você examinar, outra coisa é você examinar e estudar as Escrituras. Então, assim, eu estou tendo percepções maravilhosas que com a simples leitura eu não tinha antes. Duda, ela amou a metanoia, ela sempre fala sobre a lição metanoia. Essa do Êxodo ela tá participando bacana também. Inclusive, falta a Duda vir nessa do Êxodo, viu? Tô de olho nela. Pois é, convidei ela pra gente fazer, assim, a 3, e ela falou que não, que tinha que ser só eu. Não, mas tinha que ser só você mesmo. Vamos puxar de orelha pra Duda, que ela vai ter que vir aqui também. Vem, gatinha. Bom, gente, chegamos ali no estudo sexto, que fala sobre o coração endurecido. Na lição dos jovens, lá no final tem uma parte chamada comunidade, que eu gosto de começar com ela, porque é um pastor que escreve essa parte de comunidade, e ele faz um resuminho ali, e ele dá umas dicas e uma visão pessoal dele. E dessa lição especial, está sendo só um pastor que eu conheço. Pastor que jogou bola comigo. Que legal. Pastores lá do norte, né? Eles estão que legal. do noroeste. Dessa vez foi o pastor Bruno Costa, Bruno Barbosa, barbudão, muito amigo meu. Eu conheci ele era pastor lá no Acre, quando eu conheci ele, eu trabalhava na associação. E ele era o único pastor que tinha um SW4, eu falava, gente do céu, vamos virar o pastor virar SW4. Coloca a tirinha. Bel, o que você achou dessa tirinha? Então, realmente, eu fiquei intrigada com essa tirinha. Achei que essa tirinha merece uma reflexão um pouco mais elaborada. Sim. Aqui, Moisés falando, mostrando tudo para Faraó. Faraó estático, tipo assim, não estou nem aí, eu sou aqui sou eu que mando. E aí na próxima tirinha já vem um animal ao lado de Faraó, vestido idêntico a Faraó. Significa que Faraó não só rejeitou a ordem de Deus, mas ele influenciou outras pessoas e coisas a rejeitarem a ordem de Deus. Pelo menos a primeira impressão que eu tive foi essa. Não sei se tem alguma mente mais criativa aí que possa achar algo diferente. Olha, isso aqui foi tão assim que no sábado, quando eu e minha esposa estávamos olhando a tirinha e lemos o texto da semana, aí ela pegou e falou assim, não entendi nada dessa tirinha. Falei, também não. Aí a gente jogou no grupo dos meninos. Aí teve menino que jogou no chat GPT. Nossa, criativo! E falaram assim, GPT, o que essa tirinha quer dizer? E aí disse que esse cachorro é um tipo de um meme. É um cachorro meme que tem aí, que rola nas redes sociais. E aí falou que pode ser de um jogar de trocadilhos, porque é um cachorro da marca Pug, que tem uma fonética parecida com o povo. Então, quando deixa o povo ir, parece que deixa o Pug ir. Para libertar esse cara. Eu achei muito viajado na maionese. Eu achei também. Achei viajado demais na maionese. Aí André, o japonesinho do nosso grupo, mandou um textão lá sobre o que seria o parecer da lição e da tirinha e tal, oficial. Só que não dizia também do que era, do que deixar de ser a tirinha. Ele deixa pra gente interpretar da nossa maneira. Mas Bel interpretou que era Faraó influenciando os outros. Exatamente. Eu anotei aqui que era assim, ó. Quais foram as minhas primeiras impressões quando eu li o texto da semana e li a tirinha? Mais uma vez, a insistência de Moisés com a negativa de Faraó. Nesse caso, a indiferença, porque Moisés mais uma vez pede, Faraó está indiferente ali. Exatamente. O cachorro, eu não entendi. Mas em pesquisa disseram que era um meme. Mas se a gente reparar direitinho, olha, na primeira tirinha só mostra o
o focinho do cachorro aqui. Na segunda, já mostra ele exatamente com a mesma gravata listrada. Então, o animal, ele, assim, eu estou defendendo o ponto de vista que eu entendi. O animal imita Faraó e transmite a influência que Faraó tinha com relação a todos e tudo. Faraó era o deus do Egito, então ele influenciava a todos e tudo. Tudo era em torno de Faraó. Ou seja, a teimosia de Faraó pode contaminar quem está perto. Foi o que eu entendi. E é legal essa fonética, porque a gente tendo o Faraó ali como um líder, a gente pode saber que aqueles que são líderes também influenciam seus liderados. Quer seja para o bem ou para o mal. Ou seja, Faraó, a praga não caiu só sobre ele, caiu sobre todos os liderados pela influência que ele exercia. E daí vem a importância do líder. Olha aí, ó. Que sacada boa da tirinha, hein? E o pessoal mandou, quero ver o que vão falar da tirinha do TinaCast. Falei, calma, tá a mãe Bel lá. Claro! Responsabilidade, prestem bem atenção. Analisa todos os detalhes que eu falei. Olha aí que tem fundamento, faz sentido. Vamos para a lição de domingo, então. Qual é a minha parte nisto? Bel, o que você destaca? O que você viu desse pedacinho de lição? Qual seria a nossa parte nisso? Exatamente o que a gente falou no início, não sei se já estava gravando quando a gente falou, que às vezes a gente sente que Deus falou com a gente e a gente ignora. Não com a teimosia de Faraó, a ponto de atrapalhar a vida de milhares de pessoas diretamente, mas a gente, às vezes, fecha o nosso coração, endurece o nosso coração e resiste ao chamado do Senhor para algumas coisas, às vezes, mínimas. Olha que se a gente for entender no contexto de Faraó, ali no Egito, rei, uma divindade para os egípcios, chega Moisés e fala, olha, Deus falou que você deixa o povo ir. O povo era o capital, era aquilo que sustentava o Egito com a mão de obra. Imagina, ele já tinha medo que aquele povo estava se tornando numeroso, aí do nada aquele povo deixa de ser escravo, ele perde aquela fonte de renda. Então assim, no contexto de Faraó, era difícil deixar. Por isso que Deus, conhecedor que Faraó endureceria o coração e não deixaria o povo ir, ele já adverte Moisés, falando que Moisés teria o coração endurecido, não por ele a princípio, mas porque ele já sabia que o coração de Moisés estaria endurecido por conta disso, pelo orgulho de entender que havia um Deus maior que ele, pela teimosia e também por não querer perder isso. Então, para Moisés, não é que justifica ele não deixar o povo ir, é que era necessário que muita coisa acontecesse para que ele deixasse realmente. E a gente tem aí a sequência que a gente vai trabalhar na sequência aí das pragas. Não foi uma praga, não foi duas, foram 10. E teve que chegar até a mais drástica. Então, assim, a parte nisso é porque realmente a gente tem que fazer uma autoanálise. Às vezes, por coisas muito menores, muito mais simples, a gente deixa de atender o chamado de Deus. A gente é teimoso com Deus. Sim, e aqui a lição, inclusive, ela vem trazendo logo a princípio, ela traz uma dúvida muito forte. Por quê? A princípio parece que essa nossa teimosia foi uma predestinação. Isso. Por conta de um texto ou outro. Inclusive, eles citam alguns citores. Agostinho, que era um bispo de Hipona, lá no norte da África. Ele cita também um outro abençoado aqui, que fala que a sugestão deles na interpretação era de que Deus ele escolhia o destino de cada ser humano. Isso porque, por exemplo, tem a citação lá nos Salmos que fala que desde o ventre me conhecia. E aí, tem também outra que a gente vai citar um pouquinho. João Calvino, ele defendia que Deus escolhe quem será salvo e quem é ser perdido. E aí a gente chega no momento em que a lição própria começa a questionar. E aí? Quando eu faço uma oração intercessora por outra pessoa, digamos, meu irmão, por exemplo. Sim. Meu irmão, ele é agnóstico hoje. Conhece mais da Bíblia do que qualquer um que eu já conheci. Ele conhece muito da Bíblia, muito mesmo. Ele foi líder em todos os departamentos da igreja, se por bem dizer, sabe demais. E aí ele acabou se tornando agnóstico e hoje ele fala assim, cara, eu não posso afirmar que Deus existe nem que ele não existe. Mas se ele existir na pegada da Bíblia ali, não sei, acho meio estranho e tal. E aí ele preferiu se tornar como agnóstico. Eu oro por ele, minha mãe ora por ele, minha irmã ora por ele. Na vontade dele, ele tá certo, tá ok ali. Sim. Então, quando eu oro por ele, se Deus for lá e mudar o coração dele, Deus está interferindo na vontade dele?
Sabe assim? Será que eu posso fazer? Que é um questionamento que a lição vem trazendo. Ela diz assim, ó. Deus é capaz de responder e ouvir as orações. Mas como exatamente isso acontece? Quando Deus responde a sua oração por alguém, ele está forçando a pessoa a agir contra a vontade dela? Ele interfere nas decisões dos outros? E aí pega e vem que vários grupos começam a defender que uns nasceram para ser salvos e outros nasceram para ser perdidos. E a gente vai justamente ver aqui qual é a minha parte nisso, entendendo o papel de Deus ao libertar os hebreus da escravidão, como que ele agia, não de modo a forçar os outros, mas dando oportunidades. Exatamente. E cada um pegando a sua vibe ali. Exatamente isso aí que você falou. Eu me filio, eu sou do direito, então eu vou me filiar à corrente desses pensadores que entendem que é o mais coerente com a Bíblia, que Deus quer salvar a todos. E em um ou outro momento, ele vai dar oportunidade para aquela pessoa fazer a escolha. O fato de você e sua mãe e o seu pai, provavelmente, orarem pelo seu irmão, só reforça isso, que vocês estão pedindo a Deus que mostre o caminho, mostre a saída para o seu irmão, seguir a Deus. E em um momento ou outro isso vai acontecer. Aí, eu acho bacana, nosso estudo a gente costuma falar assim, Deus ele é cavalheiro, ele não arromba porta de nada, coração de ninguém, ele não invade, ele é cavalheiro. E para reforçar a tese que eu me filio, que seria de que Deus dá oportunidade a todos e que cabe a nós, como você bem disse, o poder da escolha, eu gosto de um texto que está em Apocalipse, agora eu não me recordo se é Apocalipse 20, eu não anotei aqui, que fala, eis que estou à porta e bato. Gente, para que coisa mais linda? Imagina, pega a sua casa física, Deus está à porta e bate. Você abre, você olha lá no seu interfone, Deus, não quero. Deus vai vir aqui com aquelas histórias de salvação, do filho dele. Não quero. Olha para você ver que simbólico. Ou o contrário, você sai correndo. Nossa, Deus está na minha casa, eu vou abrir. Ele vai entrar, vai cear comigo. Olha que delícia. Então, assim, cabe a nós realmente esse livre-arbítrio. O caráter de Deus, ele é limpo, ele é purificado através do livre-arbítrio. Se Deus não nos desse o livre-arbítrio, tudo aquilo que Satanás falou lá atrás, ainda restaria dúvidas. Sim, então é isso aí, a salvação é extensiva a todos, inclusive a nós, que a princípio não teríamos esse direito, vamos assim dizer, né, os gentios, e cabe a cada um fazer a sua escolha. A gente tem falado muito lá na sala sobre a didática de Deus, que Deus usa muitas vezes só para nos explicar. Ele já sabe o que iria rolar, mas ele vai usando de pouquinho em pouquinho. A gente chega ali no coração de Faraó, que vem na segunda-feira, que já vai falar um pouquinho sobre essa questão do endurecimento, né? Que Deus alertou sobre o desafio que Moisés ia enfrentar, que Faraó não ia deixar o povo ir, a não ser se fosse por mão muito forte. Exato. E aí o pastor Diego comentou na lição este sábado que também a questão do endurecimento de Faraó era uma jogatilha ali com o que acontecia na época. Os faraós, quando eles morriam, eles tiravam todo o corpo e se moldavam um coração de pedra, porque eles acreditavam que no julgamento ia ter uma pena de um lado e o coração do faraó do outro, aquele que pesasse mais, diria se o faraó iria ser salvo ou não. Sim. Como o peso não era literal, mas era um peso de consequências e atitudes, de orgulho, de compaixão ou não, uma pedra não tinha sentimentos, então ela estaria bem leve. E aí fala que esse endurecer seria meio que uma jogatilha disso, né? Que Deus conhecia o coração de Faraó, que não tinha como, mesmo que ele colocasse uma pedra ali, Deus sabia já das intenções. Exatamente. Mas a lição aqui trouxe um aspecto outro. O que você diria pra gente, Bel, dessa lição de segunda? Volta realmente no cerne da questão. O coração de Faraó foi endurecido por Deus ou ele endureceu o próprio coração? Para mim, relendo o Êxodo, estudando a lição, fica claro que a onisciência de Deus já sabia que o coração de Faraó estaria endurecido por conta de orgulho, justamente não querer perder aquele status e tudo. Por conta disso, ele endureceu. Tanto é que, se a gente for ler literalmente os primeiros textos das primeiras pragas, não fala em momento algum que Deus endureceu o coração de Faraó nos primeiros textos. Só lá para frente, se eu não me engano, depois da quinta praga, ou é depois da sexta, que já começa a falar que o Senhor endureceu. Então, por diversas vezes, Faraó teve a oportunidade de atender
a ordem de Deus e deixar o povo ir, e ele por si só endureceu o coração, e somente lá na frente, depois de tudo isso, para que se cumprisse tudo. Porque se a gente entender, o número 10 ele é muito simbólico na Bíblia. Ele fala dos 10 mandamentos. Cada praga que veio representava uma divindade do Egito. Então, assim, Deus já sabia que viria as 10 pragas. E outra coisa mais interessante e emblemática ainda, que abre aí uma reflexão. A última praga foi a morte dos primogênitos. Olha que simbólico isso. Sim. E aí Faraó ia sentir na pele, porque o primogênito de Faraó também morreu. Então, o coração de Faraó foi endurecido a princípio por ele mesmo, e somente lá na frente, depois de tanta resistência, teimosia e desobediência, que Deus agiu. E é uma coisa que eu não tinha observado realmente lá, os textos bíblicos falam assim, endurecerei, endurecerei, endurecerei. E aí só a partir da 8ª praga, que fala um pouquinho mais à frente, que aí Deus realmente entra e fala assim, ó, eu endureci. Na verdade, aqui a lição ela vem trazendo que o primeiro contato de Moisés com Faraó já lançou assim, tá, mas quem que é esse Deus? Isso. Quem que é Deus para que eu obedeça? E aí fala que Deus ele vai utilizando, por meio dessa questão de Faraó, oportunidades para mostrar quem realmente era Deus. Porque não existe neutralidade na ação de Deus. Sim. Isso é um fato. E a lição até tem aqui, ó, não existe neutralidade diante de Deus. Exatamente. Sempre que Deus age na vida de alguém, esse alguém ele vai ou tendenciar para o lado de Deus, ou tendenciar para distante de Deus. Ou igual aconteceu com o seu irmão. Com o meu irmão. Olha que interessante que você falou aí, e reforçando isso que você está falando. Seu irmão não pode negar que Deus existe. Sim. Olha que bacana. Por mais que ele não crê, ele não nega que Deus existe. E outra coisa, gente, a pessoa for um pouquinho, assim, estudar um pouquinho mais a fundo, ela vai ver sinais visíveis, sinais que estão aí, já mapearam o DNA, já viram marcas da mão de Deus no DNA do ser humano. Então, se a pessoa estudar um pouquinho mais a fundo, tá mais fácil ela concluir que Deus existe do que não existe. Ele fala sobre, assim, cara, não sei se é o Deus como é esse Deus, alguma coisa acima existe, isso é um fato, ele não nega a existência de algo superior, ele não é da vibe, tipo, veio de uma explosão, não veio do nada. Então ele fala, cara, tem algum rolê lá. Aí e ele ainda pega e fala assim, eu não tenho como discordar dele. Ele fala assim, e se for igualzinho ali, eu ainda estou sendo mais honesto que muita gente. Porque ele pede a sinceridade, ele sabe que a minha sinceridade é essa. Eu não consigo. Não, e olha que interessante, seu irmão já está com o coração aberto. Ele está com o coração aberto, porque se ele pede a sinceridade, se ele pede o discernimento, esse discernimento quem pode dar a ele é Deus. E vai ser uma experiência dele. Exatamente, o papel já vem do Espírito Santo. Então a gente vê que Faraó, na verdade, ele reagiu de maneira negativa ao agir de Deus. E aí vem, como que eu estou reagindo ao agir de Deus? Isso é um fato. Porque a gente vai tomar ação, quer seja positiva ou negativa, a ação ela vai acontecer. E aí a gente vem sobre livre-arbítrio, terça-feira. Exatamente. Está contigo, Bel, essa terça? Livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Sempre tivemos o livre-arbítrio. E sempre teremos o livre-arbítrio. Eu reforço. Deus é um cavalheiro. Ele vai bater e se a gente abrir, ele vai entrar. Então, o caráter de Deus, ele é exemplificado, ele é mostrado, ele é externado através do livre-arbítrio. Se não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos o quê? Os robôs? Que Deus criou e para me obedecer? Não, Deus deu o livre-arbítrio para nós. Isso aí, eu acho que não tem nem o que questionar. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de escolha. Tanto é que quantos hoje escolhem não seguir a Cristo, mesmo reconhecendo que Ele é o único Salvador, que Ele é o único que deu o seu Filho para morrer por nós. Não quero. Não quero essa bênção. Tem gente que ainda fala mais. Escolha o outro lado. Olha que pesado. Então, esse livre-arbítrio é o ponto crucial da salvação. Eu vejo que o livre-arbítrio também é uma questão de amor. Por exemplo, você ia querer que seu esposo estivesse em casa só quando ele estivesse algemado na cama e a porta fechada? De forma alguma. Se você quer estar aqui, esteja. Se não quer, vai com Deus. Exatamente. Isso é o amor. O amor de Deus, ele faz isso com a gente. Rodrigo Silva, inclusive, ele exemplifica. Ele fala assim, o meu celular. Se eu perder meu celular hoje, eu vou ficar triste porque é um prejuízo financeiro. Né? E uma memória ou outra eu até consigo restaurar com outro telefone da mesma marca, eu restauro meu backup, tudo certo, tudo ok, mas não vai me pesar no coração.
Agora, minha esposa, se algum dia ela só ficar comigo porque a porta está trancada, Exatamente. já não vai fazer sentido. Então, o amor, ele exige uma liberdade. Sim. E aí eu vejo que o livre-arbítrio é justamente isso. Deus, ele dá esse amor. E aí, só que qual que é o grande tchan? Muitas pessoas pegam a Bíblia e começam a usar de forma errônea. Aqui tem um exemplo muito claro que é sobre Paulo, quando Paulo fala do exemplo de Rebeca, que ele cita que Deus mencionou que o mais velho será servo do mais moço, e aí lá no livro de Gênesis 25, 23, Paulo menciona que Jacó e Esaú... Ele aceitou um e rejeitou o outro. Isso, um foi aceito e outro foi rejeitado. Só que ele usa um texto de Gênesis e outro de Malaquias. Exatamente. Só que ele usa tudo junto. Aí muito nego pega e fala assim, tá vendo? Deus já sabia e tal. Só que um texto pro outro tem quase 1000 anos de diferença. Exatamente. Então, assim, uma coisa falava de um há muito tempo atrás e outra coisa falava da consequência do que o outro escolheu. E só fala que pela consequência Deus acaba rejeitando um e aceitando o outro. Exatamente. A soberania de Deus não anula o nosso livre-arbítrio. E olha que bacana, que Deus perfeito. Ele sendo soberano, ele podendo impor a nós qualquer coisa que ele quisesse, ele ainda dá pra gente o poder de escolha. É muito interessante. Deus é perfeito, maravilhoso. E muita gente às vezes fala assim, tá, se Deus sabia de tudo e tal, por que ele não evitou e tarará, evitou a questão da queda, evitou a questão do pecado e tal. E aí Rodrigo Silva pega e fala assim, quem pagou o maior preço por isso? Exatamente, Jesus. Deus mandando seu filho Jesus, né? Olha que dor. Então assim, quem mais sofreu com isso foi ele, só que por respeitar justamente esse livre-arbítrio, aquilo que a gente falou de um esposo, uma esposa, um namorado, uma namorada, ninguém quer outra pessoa consigo forçada, a não ser que seja um psicopata, né? Mas assim, qualquer normal não quer. E aí a gente chega no momento hipertenso, que tem a palavra da semana que é vontade, que é justamente a nossa vontade. Eu linkei algumas palavras aqui, porque eu sempre gosto de fazer um paralelozinho nessa rede semântica. As palavras que eu citei dessa vez foi a minha vontade versus a vontade de Deus. Sim. Vontade egoísta e uma vontade coletiva. Uma vontade que destrói e uma vontade que edifica. Então, nós temos a vontade em si e ela vai estar baseada, é igual aquilo que a gente falou sobre Deus. Não tem como ter uma indiferença. Ela vai ser ou para um rumo ou para outro. E eu lancei sobre isso aí. O que você destacou dessa quarta? O que você achou? Sim, eu foquei na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para nós é soberana e ele realmente, a vontade dele é que todos se salvem. Então, eu foquei na vontade de Deus e para casar com a vontade de Deus, aí voltando para o direito, para haver a subsunção, o encaixe perfeito da vontade de Deus com a nossa, a palavra-chave para mim é fé. Você tem que crer e ter fé para que aquilo ali haja o encaixe perfeito. A vontade de Deus com o nosso livre-arbítrio representado pela fé. Então pronto, já temos a palavra de semana? Fé. Pronto, palavra de semana, fé. Tá bom? Para você. Eu tenho fé que vocês vão acertar aí, ó, no quiz. Porque tem a palavra da semana, então, fé. Eu gostei que aqui fala assim, ó, como é difícil lidar com o livre-arbítrio. Nos atrapalhamos nas escolhas e caímos em armadilhas muitas vezes. Como viver a liberdade dentro da vontade de Deus? E aí a lição própria traz ali no final uma dica. Que tal a gente entregar o livre-arbítrio a Deus e deixar o Espírito Santo nos guiar? Eu acho que assim, o livre-arbítrio ele é uma preciosidade e um perigo muito forte. É tipo um carro, nos dá uma facilidade em muitas coisas, uma liberdade em muitas coisas, mas também uma arma. Exatamente. E é um perigo se a gente não souber usar. Principalmente Duda fala muito, aquele que dirige loucamente, acima dos limites de velocidade, e ela briga comigo, briga com o Marlon, porque vez ou outra a gente dá uma apertada ali. E assim, o livre-arbítrio, eu vejo ele muito como isso. Ele pode ser algo muito bom, mas também pode ser algo muito perigoso. Sim. E aí, a fórmula mágica para a gente lidar com isso o equilíbrio. O equilíbrio é entregar para Deus. Sim. Falar, Jesus, quer saber? E aí? Só que essa entrega, ela depende da minha comunhão pessoal, sim, do meu estudo diário, para que eu consiga ter uma comunicação e entregar para ele alguma coisa, para que tenha esse retorno. Olha aqui, interessante nesse momento o hipertexto, traz alguns destaques. Esse aqui de Lucas, não sei se você parou para pensar, esse de Lucas aqui, salvo o melhor juízo, fala da parábola do filho pródigo. Sim. O filho pródigo teve o livre-arbítrio de rejeitar
tudo que tinha de bom na casa do pai, de sair, de experimentar as dificuldades lá fora, e ele voltou. Então ele teve o livre-arbítrio, tanto de ir quanto de voltar. E quando ele voltou, o que o pai fez? Não jogou na cara dele, olha, você tinha tudo aqui, e saiu e deixou. Muito pelo contrário, o pai o abraçou, mandou que desse roupas, que colocasse um anel no dedo e que alimentasse. Então esse livre-arbítrio da gente está muito relacionado com a liberdade de ir e de arrepender e de voltar. Sim. Judas também. Olha que interessante também no outro livro, Judas, os relatos, tem controvérsia, mas o relato fala que provavelmente na última ceia ele estava bem próximo de Jesus, e Jesus entregou o pão para ele com a própria mão. Sim. Isso era uma coisa íntima demais, é como se Jesus estivesse realmente, literalmente, colocando o pão na boca dele. Olha que intimidade. Ou seja, até naquele momento ali, Judas ainda tinha a chance de voltar atrás, a liberdade, o livre-arbítrio. Então, assim, Jesus podia colocar no coração de Judas para não o trair, estaria ferindo o livre-arbítrio. Então, assim, é muito fácil de perceber que a gente tem liberdade de escolher. Inclusive a lição de quinta fala muito sobre Judas, fala, sou livre, esse é o tema, e vem questionando isso. E lá enfatiza que o Messias recebeu já, a profecia veio lá em Salmos 41, verso 9, que já falava que um amigo dele ia levantar contra ele. E aí fala assim, será que toda essa profecia não já estava direcionando a Judas? Só que aí mostra um contraponto, por quê? Em todo momento, Deus, inclusive nessa parte que você citou de Jesus entregando, é onde Jesus busca estar inserindo Judas no meio da galera ali e trazendo ele. Judas, inclusive, é o único discípulo que não foi chamado. Ele se ofereceu. Sim. O único que foi ali se ofereceu. Jesus, beleza, vem. E sempre que Judas trazia algo outro, Jesus buscava tornar ele próximo. A lição, inclusive, menciona que essa proximidade de entregar o pão é igual o esposo e a esposa quando casa. Sim. E um entrega um pedaço de bolo para o outro. Intimidade. Ou cruza os braços, né, para tomar junto. É uma questão de intimidade. E Deus, ele vai tentando ali. E é justamente esse livre-arbítrio que a gente estava falando. Aqui fala assim, ó. A história de Judas e de Faraó nos ensina sobre a relevância de nossas respostas ao convite de Deus. Sim. Cada vez que rejeitamos, tornamos-nos mais propensos a rejeitá-lo novamente. Cada vez que respondemos positivamente, fortalecemos a nossa capacidade de fazer escolhas corretas. E é como realmente uma semente as nossas escolhas. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, se hoje Deus toca no seu coração, e sempre que a gente fala, eu sempre falo que vem direto para mim. Eu sou a primeira pessoa que precisa. Então, se quando eu falo sobre alguma coisa, vamos jogar aí, se Deus está te cobrando uma questão de música, falando assim, cara, acho que a música que tá rolando ali não é o quê? Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui, Bel, porque eu estava estudando há umas 2 semanas atrás, e eu vou trazer para a galera depois um momentinho ali para a gente conversar sobre, que existe um documento oficial da igreja, e eu não sabia dele. Certo. Existe um documento oficial da igreja que fala sobre música, musicalidade, sobre qual é a música que deve estar no meio do cristão ou não, e tem um parágrafo lá que fala sobre se o cristão adventista deve ou não ouvir música secular. E eu me surpreendi. Esse é o último documento oficial que a igreja tem, ele é do ano de 2004. E lá fala que a música secular, ela pode sim fazer parte da vida do cristão em seu momento adequado, desde que tenha sua letra e sua ritmização adequada. Sim. E ele usa o exemplo, inclusive, de Lamentações, que, por exemplo, é um livro romântico, é um cântico romântico, onde não existe uma exaltação a Deus, sim, mas existe ali uma troca de carícias entre pessoas, e não traz como algo pecaminoso. Eu falei, gente, olha só e tal. Só que lá, inclusive, o tema ele conclui dizendo que é preciso ter um discernimento muito claro sobre as coisas para que você não esteja se deixando que a música, que também é algo muito poderoso, ela entre sutilmente e mude, sim, alguns conceitos corretos que você tem. Então eu vejo que Deus, ele trabalha no nosso coração, e aquilo que a gente vai aceitando ou rejeitando, vai plantando sementinhas no nosso íntimo. Sementinhas que podem ser ou para que eu obedeça mais, ou para que eu desobedeça mais. São as brechas que a gente vai dando. Isso. E aí, quando você fala, sou livre, remonta tudo isso. Nós somos livres, mas a própria palavra de Deus fala,
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o que pega a mim, talvez não pega a você. A gente costuma muito debater isso com Cecília. Cecília, por exemplo, nunca gostou de joias. Dando um exemplo. Então, assim, então para ela é fácil. Para que você está usando esse brinquinho aí? Para ela é fácil, ela nunca gostou. Talvez o que pega a ela em algumas questões que o Senhor testifica no coração dela que ela precisa deixar, ou que talvez ela esteja colocando acima da vontade de Deus, é outra coisa. A mim seria diferente, para Duda, para a Taíde, para cada um de nós é diferente. Não é assim para todo mundo, não é uma fórmula mágica que cada um vai ter que encaixar, ó, você não check, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. É o papel que aquilo tem na sua vida, a relevância que você dá àquilo. Então, assim, às vezes tem pessoas que começam, igual você está falando, não sabe discernir entre uma música que vai trazer, porque música é vibração. Sim. Ela vai te influenciar de alguma forma. Então, você começa com uma vibração boa, com algo que te traz uma paz, desestressa, mas daí a pouco você já mudou o foco. Você já está abrindo brecha demais. Já tá indo lá para um funk. Precisa de um cuidado com aquilo. Exatamente. Tudo é discernimento, tudo é bom senso. E se você estiver alicerçado na palavra, o próprio Espírito Santo vai te testificar até onde você pode ir. Semana passada eu mencionei sobre um influencer digital e essa semana eu vou falar de outro que ele me admirou muito. É um influencer muito engraçado mesmo, que ele faz algumas piadinhas ali com estilos de religiões diferentes. Coloca ele aqui, ô editor, você conseguir. E eu não seguia ele, mas de vez em quando apareciam os vídeos dele. E aí teve um vídeo que apareceu dele que me fez segui-lo. Porque ele pega e fala assim, eu tenho tendência homossexual e sou cristão. Como entender isso? E aí ele pega e trabalha vários pontos e ele vai falando assim, desde que eu era menino, o pessoal queria me mostrar as meninas, eu não curtia a vibe. Mas eu olhava para os meninos com olhar diferente. E aí começou a vir aquele enxoval de coisa que você vai pro inferno, você é isso, você é aquilo. E aí, só que eu comecei a estudar e eu comecei a entender o que era o rejeitar a mim mesmo e viver o propósito de Cristo. Então, sim, eu sou homossexual, mas a prática não me convém. Então, eu não tenho a prática do homossexualismo. Eu não consigo gostar de meninas, eu gosto de meninos, mas essa é a luta que Deus escolheu para mim. Assim como tem pessoas que não conseguem gostar de não roubar, tem um vício por roubar, mas ele escolhe não roubar. Então, todo é um tipo de pecado, aquele que quer ser soberbo ou que não é. Então, o que vai diferenciar é aquilo que a gente escolhe. Eu sou homossexual, mas eu escolhi não praticar homossexualidade, e essa é a minha luta. Eu tenho um exemplo maravilhoso para isso aí que você está falando. Eu tenho um amigo, que é, inclusive, o meu melhor amigo, que a gente estudou junto no ensino médio, lá, eu nem lembro quando, para base dos 30 anos, ele era homossexual, ele usava shortinho curto, ele se relacionava com homens, ele dançava, o apelido dele era Pomba, olha que coisa pesada. Quando eu falava, Pomba Gira? Não sei se era de Pomba Gira, ele tinha apelido de Pomba, provavelmente Pomba Gira, todo mundo conhecia como Pomba. Eu já tinha, eu acho que eu já estava iniciando assim a entender mais a palavra de Deus, a aceitar o chamado, mas eu já falava do amor de Deus para ele. E ele falava para mim, que depois eu vou até mandar a filmagem que você está fazendo aí para ele. Ele falava para mim, ele tinha um relacionamento com um homem casado, e ele falava para mim que era amor, que não tinha como não ser amor, o que eles sentiam um para o outro. Aí, depois de muito tempo, o Senhor tocou na vida dele, ele se converteu, hoje ele é pastor, vive em diversas igrejas, ele não é da Adventista, ele é um pastor, ele tem uma igreja e está sempre vivendo, e ele fala todos os dias que a gente se encontra, todas as vezes ele fala que ele tem que matar a carne todos os dias, porque se ele vê um homem, ele ainda sente atração, mas ele escolheu servir a Deus, ele escolheu fazer a vontade de Deus, ele escolheu falar do amor de Deus, e sempre que a gente pode, a gente ajuda, porque ele constrói igrejas, ele vai para um lugar, vai para outro, ele vive meio nômade, ele
fala da palavra de Deus, ele leva a palavra de Deus e ele fala, inclusive, esse testemunho. Estou falando aqui porque é uma coisa que ele usa como um testemunho para mostrar como Deus agiu na vida dele. Hoje ele usa, ó, você aí, você está com essa camisa de manga comprida. Ele usa uma outra por dentro, de tanto que ele quer, ele sabe que a carne, para ele, é o problema. Ele mandou um vídeo para mim muito interessante, entrando no mar de calça e de blusa. E eu, moço, gente, eu tenho um vídeo aqui, eu te mostro. Eu falo para ele, moço, pelo menos põe um calção, alguma coisa menos tapada. Ele, não. Ele chega lá na minha casa com essas 2 blusas por cima e eu falo com ele, não vou falar o nome, amigo, para que essas 2 blusas tá muito calor. Ele, o inferno é mais quente que isso. Bem legal, eu adoro ele. E realmente é uma questão de luta, e existe a homossexualidade que é visível para todos, mas existe, cada um tem a sua luta interna. Sim, isso que eu tô falando, pega um, não pega o outro. Então, nós somos livres sim, mas nós precisamos entender e resistir ali a esse desafio que é. E a gente chega ali em sexta, a conclusão da lição, tem o título sobre resistindo à vontade de Deus. Né? O que você traz para a gente nessa sexta-feira? O que você achou desse pontinho final do estudo da semana? O resumo de tudo isso é, quando você resiste à vontade de Deus, assim como aconteceu com o Faraó, tem consequências. Por quê? Porque Deus só quer pra gente coisas boas. Sim. Se você rejeita, se você resiste àquelas coisas boas que Deus tem para você, o contrário vai acontecer, coisas ruins virão. Então, tudo é o livre-arbítrio, é a obediência a Deus ou a desobediência a Deus. Quando você resistir à vontade de Deus, pode ter certeza, não é porque Deus é vingativo e você vai sofrer as consequências, não. É porque é a ordem natural das coisas. É igual a gente está vendo aí, toda ação seja uma reação, é natural. Deus é justo, mas Deus é bom, mas ele é justo. Então ele vai te dar oportunidade. Se você rejeitar, falar, infelizmente eu não quero, estou disposta a viver aí minha vida seguindo aí sem nenhuma proteção de Deus, e é isso. Resistir à vontade de Deus tem as consequências, como teve com o Faraó, como tem com qualquer um de nós. São ações e reações. Aqui eu destaquei assim, ó, Deus não tornou o Faraó obstinado e inflexível. A crescente teimosia do rei trouxe o inevitável resultado. Uma mente de incredulidade gera outra mente mais forte. Ou seja, um agir torna o outro. Aquilo que a pessoa semear, isso também vai colher. Deus nunca incita ninguém ao mal. Ele não força ninguém também a aceitar a luz. O Senhor interviria, de modo que a obstinação do faraó, se ela continuasse, ela ia se tornar em perversidade, ia tornar o nome de Deus, inclusive, engrandecido cada vez mais no Egito. Sim. E quanto mais faraó negava, mais Deus fazia. Inclusive, em outras gerações futuras, quando se falava de Deus, eu sirvo ao Deus que tirou o povo do Egito, que libertou a galera lá. Embora esse arrogante tirano, ou seja, embora Faraó tivesse se privado das misericórdias de Deus por causa dos seus crimes, a vida lhe foi preservada para que, mediante a sua teimosia, o Senhor pudesse manifestar os seus atos naturais na terra do Egito. Então, assim, Deus ele vai agir, e eu vejo que o mundo vai conhecer a esse Deus. Através de mim, pode ser um portal de bênção ou um portal de maldições para mim mesmo. Mas o agir de Deus ele vai acontecer sim ou sim. E é que nem você falou, Rodrigo Silva já falou outras vezes, e eu já usei esse exemplo. Não é uma tirania de Deus, ou não é uma prepotência demasiada. É como se a água virasse para o peixe e falasse assim, ó, se você sair de mim, você vai morrer. Sim. Não é que a água é egoísta, ela só é realista. Exatamente. Então Deus fala a mesma coisa. Se você me rejeitar, vai dar ruim para você. E olha para você ver, só para finalizar, resistindo à vontade de Deus. A cada vez que Faraó resistia à vontade de Deus e acontecia as consequências, também a gente pode ver que tem um lado bom. Quando ele tentava que aqueles magos e aqueles feiticeiros dele repetissem os feitos de que Moisés estava cumprindo a ordem de Deus, mostrava para muitos egípcios também que aqueles deuses não podiam nada. Então, quando veio a escuridão, olha aí, quando o Nilo se transformou em sangue, quando tivemos as rãs, dentre muitos outros, até a morte dos primogênitos, caiu por terra. Aquele resistir de Faraó trouxe muitas consequências ruins, é óbvio, mas o propósito maior, além de tirar o povo do Egito, o
povo de Deus, o povo hebreu, ainda salvou muitos egípcios. Muitos egípcios foram também. Saíram também. E mesmo os que não saíram, passaram a enxergar aquelas divindades do Egito com outros olhos, que não teria poder nenhum contra Deus Supremo. Amém. E é isso aí, gente. Deus ele vai se revelando por meio de vários acontecimentos. A questão é de que lado eu vou estar. Do lado que a revelação vem positivamente ou daquele lado que muitas vezes está sendo usado como consequências para que Deus acabe crescendo. Uma coisa é fato, o nome de Deus vai crescer. E aí eu vou escolher se eu cresço com ele ou se eu vou embora. Amém? Amém. Bem, hora pra gente. Vamos finalizando mais um episódio por aqui. Ok, Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora, pelo poder que há no sangue do Teu Filho Jesus, nos colocamos diante de Ti para te agradecer por este momento que passamos aqui. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que ilumina os jovens da Tua casa, os jovens de todo o mundo, Pai, para que eles possam entender, ó Deus, que existe uma possibilidade deles escolherem, Pai. Eles têm o livre-arbítrio de escolher servir a Ti e viver bênçãos maravilhosas, não só neste mundo, mas na terra vindoura que o Senhor está preparando para nós. Nós oramos pedindo sempre a direção do Senhor, os cuidados e os livramentos, e assim fazemos com o coração grato, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado você que ficou até o final. Bel, obrigado demais pela participação. Sempre às ordens, sempre às ordens. Muito legal. E Duda, você tem que vir, miserável. Combinado. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.